Tema 4. Decisão de mérito, ADO. Efeitos da decisão. Os efeitos da decisão de mérito da ação direta de inconstitucionalidade por omissão estão previstos no parágrafo 2º do artigo 103 da Constituição, segundo o qual será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias em se tratando de órgão administrativo para fazê-lo em 30 dias. O artigo 12H da Lei nº 9.868/99 repete a redação do dispositivo constitucional, porém possibilita fixação de prazo razoável no caso de omissão de órgão administrativo. Fixação de prazo. A grande questão é saber, é possível fixar prazo para suprir a omissão? Decorrido o prazo, pode o STF suprir essa omissão? Estaria a agir como legislador positivo? Em primeiro lugar, é importante salientar que essa possibilidade está prevista na Constituição e na Lei 9.868. É interessante, porém, constar o entendimento da doutrina em sede de direito comparado. Como já afirmamos acima, por meio das palavras do espanhol Fernández Segado, não é o silêncio do legislador por si só que viola a Constituição, mas a interação entre a omissão de um dever constitucional de legislar que se prolonga no tempo para além de um prazo razoável com consequência objetivamente transgressora da norma suprema. Portanto, a própria aferição da omissão inconstitucional está atrelada ao decurso de um prazo razoável, pois nem sempre é viável concretizar uma norma constitucional de imediato, como um toque de mágica. Além disso, a fixação de prazo não é instrumento exclusivo da ADO. Na Europa, por exemplo, trata-se de importante mecanismo utilizado nas denominadas sentenças apelativas. Para Gilmar Mendes, as sentenças apelativas são decisões intermediárias de rejeição por meio das quais a Corte Constitucional considera que a lei é ainda constitucional e faz apelo ao legislador com o fim de evitar o caos político constitucional em uma situação constitucional imperfeita. Mas não se pode esquecer, como aponta Francisco Javier Dias Revorio, que, por exemplo, na Alemanha, o apelo também se faz presente nas sentenças de mera incompatibilidade, em que há declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. Nesses casos, o Tribunal Constitucional faz apelo ao legislador, fixa prazo e autoriza a aplicação provisória da lei inconstitucional, porém sem reconhecer a nulidade. É importante destacar, lembra Revorio, que embora o Tribunal Constitucional não obrigue o legislador a legislar, a consequência do decurso do prazo sem a nova legislação é a nulidade da lei, de modo que não poderá ser mais aplicada nem mesmo provisoriamente. O importante é que, nesses casos, a fixação de prazo para o legislador é encarada como um importante instrumento de diálogo institucional, com oportunidade para o legislador corrigir a situação constitucional imperfeita ou a situação inconstitucional dentro de certo prazo, evitando-se assim um vazio legislativo ainda mais indesejável e ainda prestigiando-se a separação de poderes e o princípio democrático. O grande questionamento que se faz é se o apelo ao legislador é obrigatório. Se a Constituição deve ser observada também pelo legislador, qual seria a legitimidade do Tribunal Constitucional ao fixar prazo para o seu cumprimento? Além disso, o próprio conceito de prazo razoável é um problema delicado para o legislador e envolve várias questões. De onde viria o prazo razoável? Quem pode apreciá-lo? Qual a legitimidade do tribunal para apreciá-lo e defini-lo? Na realidade, não há qualquer obrigatoriedade, pois a obrigação de concretização decorre da própria Constituição. Nesse sentido, como ensina Revorio, as sentenças apelativas não são obrigatórias, pois o dever de legislar não decorre da sentença, mas da própria Constituição. O apelo ao legislador integra os fundamentos da decisão e, portanto, constitui obiter dictum e não faz coisa julgada. Por consequência, não tem força de lei, já que não é vinculante. Como afirma Gilmar Mendes, sua natureza é de mera advertência, com efeito persuasivo, no sentido de que, após decurso do prazo, a situação não será mais aceita pela Corte Constitucional. Quanto à fixação do prazo, do ponto de vista jurídico, o legislador já deveria ter aprovado uma regulação constitucional.
Na Lei 13.300/16, por exemplo, o parágrafo único do artigo 8º, em sede de mandado de injunção, dispensa a fixação de prazo ao legislador quando ele descumpriu o prazo fixado em ação anterior. Cuida-se, pois, de um efeito legal do descumprimento, embora não obrigatório, mas que legitima uma decisão unilateral e direta da jurisdição constitucional. No caso da omissão inconstitucional, como observa Gilmar Mendes, a declaração de nulidade se mostrou inapta a resolver o problema da omissão normativa, na medida em que não se pode declarar a nulidade de uma lacuna. É justamente em razão da complexidade que envolve a omissão inconstitucional que surge a necessidade de um diálogo institucional, contudo, sem a desconsideração da força normativa da Constituição e da exigência constitucional de última palavra pelo Poder Judiciário, essencialmente no controle de constitucionalidade, em função até mesmo do princípio da inafastabilidade. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. As omissões inconstitucionais, especialmente a omissão relativa e outras situações constitucionais imperfeitas, muitas vezes, não podem ser solucionadas de modo adequado pela simples declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade. E isso exigiu da jurisdição constitucional na Europa, especialmente em países como Alemanha, Itália, Portugal e Espanha, o uso de novas técnicas decisórias no controle de constitucionalidade, a saber, as decisões intermediárias ou manipulativas. No Brasil não foi diferente, e estas técnicas foram incorporadas por meio da jurisprudência e da legislação ordinária. Lei nº 9.868/99, Lei nº 9.882/99, Lei nº 12.063/09 e Lei nº 13.300/2016. Essas novas técnicas surgem como uma tentativa de evitar um vácuo legislativo ou uma situação ainda mais inconstitucional, decorrente da própria declaração de inconstitucionalidade. Para explicar essa ideia, podemos citar como exemplo: a. O apelo ao legislador, consciência da mora e de fixação de prazo no caso de omissão, ação direta de inconstitucionalidade 3.682. B. A declaração de nulidade parcial sem redução de texto, ação direta de inconstitucionalidade 2.866. E C. A declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. Aqui temos como exemplo emblemático a questão do salário mínimo, omissão inconstitucional em razão do valor insuficiente, mas a declaração de nulidade agravaria o direito fundamental previsto na Constituição. Ação direta de inconstitucionalidade 1996-MC. D. A interpretação conforme a Constituição. Observar o princípio da presunção de constitucionalidade e preservação dos atos jurídicos. E. A situação constitucional imperfeita ou a lei ainda constitucional. F. A modulação de efeitos ex nunc ou para o futuro. O próprio Kelsen previu essa possibilidade, mesmo com sua teoria de anulabilidade, ciente de que algumas situações exigiriam essa solução. G. As sentenças manipulativas aditivas STF RE 567-985, mandado de injunção 712, 670 e 708. Este tema será melhor estudado na aula sobre técnicas decisórias da jurisdição constitucional. Como dito, o STF vem adotando esta técnica decisória de ciência da mora e fixação de prazo para regulamentação. Ação direta de inconstitucionalidade 3.682. Relator, ministro Gilmar Mendes. Tribunal Pleno, julgado em 9 de maio de 2007. Por fim, é importante dissertar que o prazo não é obrigatório, mas dele surgem efeitos a serem reconhecidos e decididos pelo tribunal. Nesse contexto, tem-se como exemplo os seguintes casos: A. Dispensa de novo prazo. B. Regulação direta em ação futura. C. Fixação de responsabilidade civil por perdas e danos. D. Reconhecimento da nulidade da lei que vinha sendo aplicada provisoriamente, dentre outros.